Governo leva uma semana para entender por que fracassou na licitação das seringas. Após uma semana do fracasso da licitação das seringas, que obteve apenas 3% do número necessário, o Ministério da Saúde entendeu que deu errado. A ideia do Ministério inicialmente era de que as fabricantes estavam reservando estoques do material para exportação e até mesmo editou medida aumentando a tributação sobre a exportação para garantir a oferta nacional das seringas. Mas em reunião com representantes das empresas, eles desmentiram essa ideia, uma vez que apenas 10% da produção do material é destinado à exportação e apenas uma empresa exporta seringas, e ela nem mesmo participou do processo licitatório. Na verdade, bastava o Ministério ter abaixado na ordem de centavos a oferta feita, que a licitação teria sido bem sucedida. Então, a gente teve, no final do ano passado, um processo licitatório para a compra de seringas para serem utilizadas, né, o material necessário para utilizar na aplicação das vacinas que estão sendo compradas em vias de serem autorizadas pela Anvisa, como a gente tem noticiado aqui para vocês durante a Hora da Democracia. E esse processo licitatório das seringas foi um completo fracasso. O governo conseguiu comprar apenas 3%, pouco mais de, se eu não me engano, 80 milhões, e ele precisava de mais de 200 milhões de vacinas, vão ser necessárias mais de 200 milhões de seringas para administrar todas as vacinas na população brasileira. Foi um completo fracasso, foi 3% ali do número total de vacinas, de seringas, desculpa, eu vim falando vacina, mas de seringas que eram necessárias. E o governo não entendeu por que a licitação foi um fracasso. E veja, o Ministério da Saúde, que foi nomeado depois do presidente trocar 2 ministros no meio de uma pandemia e indicar um militar que não, Pazuello, que não tem nem ideia do que é o SUS, não sabe o que é o SUS, não tem nenhum planejamento, nenhum projeto, nenhum planejamento de conter o contágio do coronavírus, não tem nada. E ele nomeou esse ministro, esse militar, na ideia de que ele era bom em logística. Logística. Um ministério que não conseguiu assegurar vacina, nós não temos um planejamento de como nós vamos vacinar, não temos. O que ele não tem é logística. O que ele não tem é logística. E é um ministro que foi nomeado porque era expert em logística. Mas isso não é preocupação do presidente, ele vai nadar, né? Vai nadar com seus apoiadores. E ele não sabia por que tinha fracassado a licitação das seringas. A primeira ideia, os fabricantes estão reservando estoque para exportação. E aí, uma semana depois, ele se reuniu com os fabricantes. Podia ter se reunido antes. Podia ter se preparado para o processo licitatório. Poderia ter ouvido especialistas. Mas quem ouve especialista é comunista, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso ouvir ninguém. Essa é a lógica, eu sei tudo, eu sei o que eu estou fazendo, não preciso ouvir ninguém. E poderia ter ouvido especialistas, poderia ter se preparado para o processo de licitação, mas não, preferiu acreditar na própria ignorância. E aí, os fabricantes estão reservando seringas para exportação, estoque de seringas para importação. E aí os representantes das empresas de fabricação das seringas, ministro, não, né? A produção brasileira de seringas, apenas 10% das seringas brasileiras são destinadas à exportação. E só uma empresa de fato exporta, somente uma empresa de fato exporta seringas, e ela nem mesmo participou do processo licitatório. Então, não, vocês estão completamente errados. Isso é um ministério técnico, né?
técnico. O Ministério Técnico, que é especialista em logística, não sabe comprar seringa, não sabe conduzir um processo licitatório para comprar seringa. E eles tinham até mesmo editado um decreto aumentando taxação sobre exportação para tentar garantir a oferta nacional, e já estava até pensando em requisitar das empresas privadas o fornecimento das seringas, fazer requisição desses materiais. E aí os empresários, os fornecedores, tiveram que explicar, ministro, né, muito bom você ter feito o decreto aí a medida de aumentar a tributação sobre as vacinas, desculpa, eu fico falando vacina, sobre as seringas, mas isso foi completamente inútil. O problema não é esse. O problema é que você deveria ter feito uma oferta, deveria ter feito uma oferta de preço da ordem de centavos menor do que você fez, e aí sim o processo licitatório teria sido bem sucedido. Só isso. E é um ministério técnico de uma área crucial para esse momento de uma pandemia, que o mundo está vivendo em uma pandemia, e o Brasil ficou meses. Nós não temos gestão federal, nós não temos presidente. Né? A desculpa dele, não tem nada que eu possa fazer. Toda a sua vida foi isso. Toda a sua vida, toda a sua história política foi isso. Durante a campanha, não é surpresa nenhuma nós estarmos nesse completo descaso, no momento que a gente mais precisa de um governo atuante, nós estamos em um completo descaso. Ele não tem projeto, ele nunca teve projeto, não teve projeto durante o período eleitoral, ele não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Ele é um completo despreparado. Não tem projeto de conter o contágio do coronavírus. Os ministérios são indicados por convicção ideológica e por proximidade ideológica com o presidente da República. Nós não temos ministérios técnicos no Brasil. Nós não temos ministros que têm conhecimento básico da pasta, do cargo que eles estão exercendo. Seja o ministro da Saúde, seja o ministro dos direitos, a ministra dos Direitos Humanos, seja o ministro da Educação, nenhum deles tem conhecimento básico da pasta do ministério que estão exercendo. Não tem, são ministros indicados por proximidade ideológica com o presidente. E aí você tem erros amadores como esse, erros amadores de um ministério que não consegue conduzir um processo licitatório em meio a uma pandemia para comprar seringas. E que depois do fracasso ainda tem ideia errada, porque não faz planejamento, não faz estudo, não estuda, não planeja, não organiza, não vê como que você vai para um processo licitatório e você não sabe qual que é o problema que você tem que enfrentar. Se de fato o problema fosse que de fato o Brasil exportava todo o seu material de seringa, o que não é, mas se fosse, se preparasse para isso com antecedência, preparasse isso antes de dar início ao processo licitatório, mas não, você vai para um processo licitatório e fracassa. E depois ainda você vai analisar, você não vai fazer análise. Para fazer análise você teria que estudar, você teria que ter conhecimento básico, técnico da pasta que você está exercendo, que você não tem. E aí você vai depois ainda com a ideia errada e adota medidas baseadas em ideias erradas, porque você não tem ali amparado por informações técnicas. Porque os técnicos que você consulta, e você consulta obrigado pelo Supremo Tribunal Federal, que estava obrigando você a apresentar o projeto, os técnicos que você consulta só para aparecer, só para constar, porque você não leva em consideração a opinião deles. Que você tem que fraudar documentos oficiais com assinatura de técnicos que não tiveram relevância no documento que você está citando eles.
Esse é o governo que está empossado no nosso país. Não é um governo técnico. De técnica não tem nada. Não é um governo capaz, minimamente capaz, de conduzir nada neste país. Nada. Educação, saúde, cultura, cidadania, nada. Desenvolvimento econômico, muito menos. Porque não tem conhecimento técnico básico das pautas, das pastas que eles ocupam. E esse é o descaso, esse é o desgoverno que estamos sujeitos nos últimos 2 anos, que infelizmente, ao que tudo indica, vamos estar sujeitos nos próximos 2 anos, porque ninguém é capaz de minimamente fazer esse governo ser responsabilizado pelo seu desgoverno, pela ausência de governo. Responsabilizar esses ministros, ter audiências no Senado que responsabilizem publicamente esses ministros pelas suas ineficácias, pelos seus erros amadores e que provocam milhares de prejuízos em vidas de brasileiros. É essa situação nua e crua que está sujeito o Brasil nos últimos 2 anos.